Eu recebo neste segmento do nosso Gazeta Entrevista desta noite o desembargador Antônio Fernando do Amaral e Silva, ele que foi um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Comissão de Revisão da Legislação de Menores do Ministério da Justiça em 1988. O desembargador Amaral foi promotor de justiça nas comarcas de Bom Retiro, Anita, Garibaldi e Palhoça, nos anos 60. Foi juiz de direito também nas comarcas de Tangará, Bom Retiro, Ibirama, São Miguel do Oeste, Araranguá e Blumenau, até 1990, quando foi promovido para o cargo de desembargador. Professor das cadeiras de Direito do Menor, naquele período ainda de 1979 a 83, ainda na ditadura militar, e Introdução ao Direito Privado, também neste período, na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Membro, como já falei, do grupo de redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente e, presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude, ABMP, no período de 1997 a 1998. Conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança no período de 1997 a 1998 e representou o Brasil no Congresso de Consultas sobre o Texto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, Congresso da ONU. Desembargador, muito boa noite. Boa noite. Prazer de estar no seu programa. Prazer é todo nosso. Eu demorei um pouquinho de tempo para apresentar o senhor para os nossos telespectadores, para que eles entendam a magnitude da sua presença aqui no programa, a importância de ter a opinião do desembargador Amaral a respeito dos temas que envolvem hoje as medidas, os sistemas e garantias de direitos da criança e do adolescente, que é o tema desse curso que está sendo realizado pelo Ministério Público do Acre através de sua Coordenadoria de Defesa da Infância e da Juventude. O curso começou no último dia 19 e vai até amanhã, dia 22. Desembargador, a primeira coisa que a gente pensa quando fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, dessa legislação brasileira que é tão elogiada mundo afora, copiada por diversos países, é de que, realmente, nós temos uma legislação muito moderna, positiva, porém, as instituições não se adequaram ao que preconiza o ECA. E, por isso, muitas vezes, o sistema não funciona. E a população cobra mais rigor da lei, cobra redução da maioridade penal, cobra que menores de 16 anos vão para a cadeia pagar pelos seus crimes. Por que isso acontece, desembargador? Acontece, primeiro, pelo desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e depois pela falta da estrutura necessária prevista no Estatuto, que é uma estrutura que não é uma estrutura irrealizável. É absolutamente compatível com a nossa realidade. Todavia, os políticos, lamentavelmente, e a política ainda não se apercebeu da importância, não digo do Estatuto, mas do caráter pedagógico do Estatuto da Criança e do Adolescente. A principal política pública do país, e lamentavelmente as nossas políticas públicas são muito negligenciadas, as políticas públicas básicas da educação, da saúde, da segurança pública e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no dizer de um desembargador gaúcho, desembargador, cujo nome agora me falhou, mas ele disse e deu um exemplo muito fácil que qualquer pessoa entende. O Estatuto é uma receita de um bolo, bem simplesmente falando. Acontece que se diz que nessa receita devia se colocar açúcar e a pessoa coloca sal. Devia se colocar farinha de trigo e coloca farinha de mandioca e depois se queixa de que o bolo não é bom. O grande viés, o grande equívoco do momento que nós estamos vivendo é essa campanha para a redução da idade da imputabilidade penal. O senhor é contra? Evidentemente. E há muito equívoco nisso, porque tem se dito que na Alemanha, por exemplo, a idade da imputabilidade penal se inicia aos 14 anos. É verdade. Todavia, na Alemanha existe uma lei penal juvenil e há um juiz penal juvenil cuja legislação tem medidas, inclusive, menos gravosas do que o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente como resposta
a infração penal juvenil. Muita gente fala do modelo europeu, no caso inglês, e do modelo norte-americano, quando falam de ações mais enérgicas com relação a menores que praticam, crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, até os 18 anos, que praticam crimes de maior relevância. O que o senhor pensa disso? Eu penso que há uma visão equivocada. Nos Estados Unidos, e na maioria dos países, a imputabilidade penal, a tendência, inclusive, pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, é que seja reduzida a idade da imputabilidade penal e haja uma lei penal juvenil adequada à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, esse viés de nós acharmos que a nossa legislação não é uma legislação adequada. O que não está correspondendo não é a legislação. O que não está correspondendo é a execução da nossa legislação, que é muito boa. Eu penso que reduzir a idade da responsabilidade penal para os 16, 15, o que se quiser fazer será um grande equívoco. Por quê? Se o sistema penitenciário, se o sistema penal dos adultos resolvesse alguma coisa, nós não estaríamos nessa insegurança que todos nós vivemos. Desde quando esse foi um sistema que deu uma resposta adequada à segurança pública ou à tranquilidade das pessoas? Vamos tentar algo novo, algo melhor? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Existem alguns juristas, e eu entrevistei um deles aqui, inclusive que veio a convite do Ministério Público, um assessor do senador Pedro Tax, que é o relator no Senado dessa matéria, que é a reforma do Código Penal, e esse jurista disse, olha, nós temos que entender, na opinião dele, deste jurista que entrevistei aqui, o sistema penal brasileiro, o sistema carcerário, não funciona para ressocializar, mas para que o indivíduo pague sua pena. O objetivo nunca foi de ressocializar, mas de que o indivíduo pague sua pena, o seu erro, junto à sociedade. Esse seria o objetivo principal do sistema carcerário. O senhor concorda com ele? Absolutamente. Com todo o respeito, esse distinto jurista está completamente equivocado. A lei de execução penal nossa é uma das mais modernas do mundo. E o objetivo da pena criminal não é apenas retributivo, é ressocializador. É importante que a pessoa que entre nesse sistema possa dele sair uma pessoa útil para a sociedade. De maneira que nunca foi, nem em nenhum país do mundo, objetivo do sistema penitenciário apenas a punição. É a ressocialização. E por que a ressocialização não funciona, desembargador? Porque como no nosso sistema, o sistema dos adultos é pior, inclusive, que o nosso, porque não se aplica a lei de execução penal. Se ela fosse aplicada corretamente, nós teríamos bons resultados. O que falta para se aplicar tanto o que preconiza o ECA nos instrumentos, nas organizações, nas instituições que devem fazer prevalecer o ECA, o que é que falta? O que falta é vontade política no sentido de implementar os programas previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa vontade política é desde o governo federal. Desde o governo principalmente federal. Dele. Não, dos governos municipais também. O grande problema que eu penso do país, e se resolveria facilmente, o grande problema nosso é a política da educação. Se nós tivermos uma política da educação adequadamente realizada, dando-se valor ao professor como a pessoa mais importante no sentido do desenvolvimento do país e fazendo uma reforma educacional, não da universidade, mas dos cursos básicos, do curso fundamental, do curso primário, com estabelecimento de... Ensino fundamental, ensino médio, etc. Mas notadamente do primário, para depois nós passarmos para o médio e o superior. Mas a reforma deve ser no sentido de educar os nossos jovens, as nossas crianças, para a cidadania, ou seja, para o cumprimento dos deveres, das obrigações, para então se cogitar dos direitos. Qual seria a solução para o caso de um adolescente que está prestes a completar 18 anos, mas ainda goza, enfim, da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente e que reiteradas vezes
comete delitos capitais, delitos absolutamente execráveis diante da sociedade, o assassinato, o latrocínio ou o tráfico de drogas. Como é que se faz para que a sociedade não sinta impunidade na aplicação da medida socioeducativa e para que o cidadão também, este jovem, possa, enfim, pagar pelo seu crime? O problema da delinquência, ele é um problema mais ligado à criminologia. E também a questão, por que se fixou a idade da responsabilidade penal aos 18 anos? Será porque antes dos 18 anos a pessoa não tem condições de entender o caráter criminoso de um ato e se portar de acordo com esse entendimento? O critério que é de fixação da idade da imputabilidade penal é um critério de política criminal. É um critério objetivo, assim como se fixou em 18, podia fixar em 16, como podia fixar em 21, como podia fixar em 23. Não é com base no discernimento, como se diz, né? Que o adolescente tem discernimento para votar, mas não responde penalmente. Primeiro, que não é com base no discernimento que se fixou a idade, embora isso se diga nos livros, os autores dizem, as pessoas dizem, as doutrinas dizem, mas isso é um critério de política criminal, é um critério de política legislativa. Daí que nós temos países onde é 21 anos, inclusive a idade da imputabilidade penal. E existe uma imputabilidade penal juvenil.